Bem-vindo! Este é o primeiro episódio do curso de Magia Online Grátis, oferecido por Magia Grátis, um programa voltado exclusivamente para os assuntos de filosofia, religião, espiritualidade e, é claro, magia. Neste episódio, iremos definir e apontar as diferenças entre a magia, a religião e a religiosidade, como também abordaremos um pouco das suas origens. O episódio segue o método de discutir o que é e o que significa. Diferente das outras que tentam ou buscam uma verdade, esta investigação tenta por um saber inquestionável, o que é e o que significa. Os significados são variados e dependem do contexto, do que se acha no papel, no que é usado e por que é usado. Então, vamos apresentar nossos pontos de vista, e caberá a você, ouvinte, decidir quem está certo e quem está errado. Nossa investigação é baseada em 3 principais questionamentos. 1. O que é a magia? 2. O que significa religião? 3. O que significa religiosidade? Vamos nos concentrar nos questionamentos escolhidos e investigar se há alguma relação entre a magia, a religiosidade e a religião. Primeiramente, vamos discutir sobre o que é a magia? Ok. O que é a magia? A magia é um saber daqueles que cercam a Terra, que hoje em dia são denominados conhecimentos científicos, que trabalha no desenvolvimento e aperfeiçoamento de máquinas, ferramentas e objetos, como um deus na forma de uma estátua. É o que se consegue conferir ao termo científico usado neste sentido. Uma máquina é uma peça maior de um mecanismo que possui internamente um certo número de mecanismos que produzem um certo resultado. Um deus, por exemplo, é uma máquina. Um computador é outra forma de conhecimento que se assemelha a um deus, atuando na forma de uma máquina. Se me permitem uma breve piada, chamar um deus de um computador seria, per se, incorrer em um lapsus linguae, já que um computador é idêntico a um deus. Em todo caso, científico é sinônimo de máquina. A magia é o domínio de saber sobre máquinas. Os hominídeos desenvolveram a magia em paralelo à sua intelectualidade. Com o tempo, começaram também a projetar seu conhecimento mecânico na natureza, como no uso controlado do fogo e nas subsequentes ferramentas de pedra, estas utilizadas no primeiro indício de culto jamais registrado, datado de 600 mil anos atrás, o culto do crânio, prática hominídea antropofágica observada no Paleolítico Inferior, que consistia na extração e consumo de massa encefálica e preservação póstuma do crânio. Este culto canibal era praticado por diversas espécies de hominídeos e perdurou por muito tempo entre as mais diversas tribos de caçadores-coletores. Quando o Homo sapiens desenvolveu a agricultura, domesticou os animais e mecanizou a magia, surgiram os chamados cientistas ou magos. Sim, científicos, pois cercaram os deuses em forma de animais, afinal, os proto-deuses foram os teriantropos, sonhados pelos xamãs e registrados em pinturas nas cavernas e em totens. Esta prática, que se espalhou entre os hominídeos do Paleolítico, culminou na criação de deuses com características animais, sendo um exemplo notável os deuses egípcios. Os chamados cientistas, ou magos, usam cálculo e máquinas complexas para mapear e manipular a natureza como um deus que é uma máquina. O que é então a magia? A magia é o domínio de conhecimento sobre máquinas. Esta definição, como qualquer outra, será contestada, mas a intenção aqui não é discutir a definição de um termo, mas sim deixar claro que a magia não é uma religião. Você deve estar pensando, e muito justamente, o que é, por outro lado, uma religião? Qual é a definição oficial da palavra religião? A palavra religião provém do latim religio, atestado em latim clássico no 1º século a.C., talvez do verbo não atestado religo, que significa observar, venerar mais o sufixo io, que poderia voltar, via proto-itálico lego, cuidar, ao proto-indo-europeu. Foi frequentemente utilizada por Cícero, que alternativamente vinculou a palavra com relego. Posteriormente a palavra foi ligada, principalmente por autores cristãos, a religo e obligatio. Como surgiu a religião? A religião surge como uma forma estruturada dos cultos, refletindo as mudanças nas sociedades tribais no que tange organização e hierarquização. Para as questões de saber e de conhecimento, a religião em questão deve ter relação com a autoridade atribuída ao sobrenatural, como é possível notar em práticas proto-religiosas e religiosas, onde se fará indispensável a função do sacerdote.
Isto tudo é observado no xamanismo do Paleolítico Superior, portanto, dizemos que é o precursor direto da religião, ou a primeira religião, ainda que somente possuísse narrativas míticas, como relatos de caça, passadas por tradição oral ou registradas nas pinturas das cavernas e em totens, bem como práticas cerimonialísticas não bem definidas. Portanto, o que é definido por uma religião? E como se difere de uma crença? Uma religião é uma organização de cercado, ou seja, de definição das coisas, formada por um grupo de hominídeos que mapeia os deuses aos seus santuários e vice-versa, e organizada hierarquicamente. Assim, a religião define o Deus, o santuário e a hierarquia entre os dois. É importante notar que a definição tem sido, ao longo do tempo, contestada e expandida pela cultura. Por isso, embora a hierarquia seja o padrão, ou modelo para todos, pode-se notar que existam diversas variantes, algumas delas mais livres que outras. A diferença entre crença, aquilo que se crê, e religião em geral, é questão de grau de liberdade de escolha e de conhecimento. É um pouco ambíguo, pois usar o termo crença para descrever as práticas de uma cultura é algo bastante impreciso, já que, embora haja certa coesão interna, não há necessariamente unanimidade externa. É por isso que ao falar de religião utilizamos, em vez da palavra crença, a palavra domínio. Isto é, o domínio de conhecimento, sobre o qual se mapeia o conhecimento para fins de uso prático. Isto é, a vontade de utilizar ou dominar em benefício próprio. Portanto, a religião possuirá, de modo justificado a sua hierarquia, um objetivo. Como exemplos, o céu cristão ou Keter na Cabalá judaica. Tais concepções sobre a maneira que a religião mapeia o conhecimento geraram os sistemas filosóficos, em que o conhecimento é organizado de modo diferente, porém com objetivos similares. Para entender essa ideia, basta lembrar as diversas formas de organizar conhecimento no conhecimento: logos, epistemologia, ontologia, etc. Por fim, o que é a religiosidade? Qual a diferença entre religiosidade e domínio? Isso pode parecer um tanto ou quanto complexo, mas é, na verdade, simples. A religiosidade é a disposição de aceitar um sistema de conhecimento de caráter religioso, ao passo que o domínio é o conteúdo que esse sistema representa. Tendo definido o que é a magia, o que é religião e o que é religiosidade, é possível ir além, como já foi feito, e definir o que é uma organização. Organização, nesse caso, significa que há uma identidade unificadora capaz de unir diversos indivíduos e suas singularidades, de modo coeso e perfeito, porém imutável, e nada produtivo para a cultura. Essa organização pode, portanto, ser vista como uma estrutura que une o indivíduo aos seus semelhantes, e ao mesmo tempo define como singular. É a essa estrutura de singularidades que se refere o nome organização. Dentro dessa perspectiva, a relação do indivíduo com a cultura, como a arte, a literatura, etc., é uma estrutura capaz de singularizar o indivíduo perante a unidade. Já a religião, sendo a mesma coesão extraída de uma estrutura, é a unidade em que indivíduos unem. É por isso que, dentro dessa perspectiva, devemos entender a religião. O cristianismo, por exemplo, terá por crença a unidade do indivíduo em verdades que emergirão das diferentes escolhas morais, através da ação e do discurso. Assim, tende a pensar a unidade do indivíduo tendo por base a verdade do bem. Seja como for, são 4 as principais características que devem guiar o toque do nosso projeto. 1. A unidade não é a estrutura mais adequada para gerar conhecimento. 2. A religião deve ser entendida, na verdade, como uma forma de conhecimento. 3. A arte, a literatura e outras formas de manifestação cultural são formas de conhecimento que se organizam a partir da estrutura da cultura, sendo um instrumento para singularizar o indivíduo perante a unidade e gerar mais cultura por expansão. 4. A moral, enquanto unidade que todos os outros indivíduos unem, deve ser extraída, por exemplo, de crença, e não fundamentada em valores, por exemplo, em valores platonistas, aristotélicos, etc. A singularidade do indivíduo é o fundamento de nosso projeto. Obrigada. Você irá compartilhar este vídeo com mais pessoas que se interessam por magia. Desta forma, estará contribuindo para que se propague a informação que é verdadeira, e também de forma útil.
Você então clicará em compartilhar e o vídeo será compartilhado. Para deixar este empreendimento útil e atual, temos de conseguir mais 1000 subscritores. Se você é um deles, basta se inscrever e confirmar sua subscrição. A sua pessoa ainda está segura. Consegui um dos 1000 subscritores. Você já é um dos nossos 1000. Congratulations! A sua inscrição foi enviada com sucesso. Você poderá compartilhar este vídeo.